Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 27 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada bacana, tem final de Conference, jogo de Sul-Americana, Libertadores e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 16 horas, final de Conference, partida entre Crystal Palace da Inglaterra e o Rayo Vallecano da Espanha. Time, essa final é na Alemanha, em Leipzig, tá? Red Bull Arena. E vamos lá. Falando aqui dos dois times, quem chega como favorito para ser campeão? Obviamente que o Crystal Palace, se a gente fizer um comparativo de elenco e também de campeonato, eu acho que o Crystal Palace tem um elenco superior e também joga um campeonato mais equilibrado, né? A Premier League eu vejo aí como um campeonato muito mais equilibrado do que o campeonato espanhol. No campeonato espanhol a gente tem o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid. As demais equipes, com todo respeito, correndo sempre por fora, né? Já a Premier League é um campeonato muito mais equilibrado. Se a gente pegar ali, a gente tem pelo menos umas 8 equipes com um elenco interessante, né? Voltando aqui para a análise da final. Diante de tudo isso, um leve favoritismo para o Crystal Palace ser campeão. Então, para levantar a taça, para ser campeão, Crystal Palace. Como é uma final, eu sempre acredito num jogo mais estudado, pelo menos no início da partida. Então, pré-live, um jogo para menos de 4 gols. Porém, no ao vivo, pode mudar. Por quê? Se sair um gol rápido, a equipe que tomar esse gol, que sofrer esse gol, vai abrir. E aí de duas uma, ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque. Então pré-live, um cenário para menos de 4 gols. Ao vivo, se sair um gol rápido ali no primeiro tempo, 25, 30 do primeiro tempo, tenta pegar o segundo. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Crystal Palace e Rayo Vallecano. Jogo para 2 gols, 80%. Menos de 4 gols, 70%. Com relação aos escanteios, Crystal Palace 3.2, Rayo Vallecano 4.2, as duas equipes com baixas médias de escanteio, tá legal? Com relação aos cartões, 1.7 e 2.5, juizão 3.1. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. De repente o juiz segura a mão no primeiro tempo para ir no segundo tempo soltar os cartões e não prejudicar a final, tá? Então, o primeiro tempo com menos de 2 cartões. Jogadores. E vamos lá, jogadores aqui para Crystal Palace e Rayo Vallecano. Pelo lado do Crystal Palace, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Sar e o Mateta. Para desarmes, o Mitchell e o Munhoz. E para cometer falta, o Munhoz. Tá beleza? Pelo lado do Rayo Vallecano, finalização, chute a gol, mesmo gol. Jorge de Frutos e o Palazon. Para quem gosta de zagueiro artilheiro, o Lejane finaliza pra caramba. Para desarmes, o Ratiu e o Valentim. E para cometer falta, o Nai Lopes. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Libertadores, jogo do Independiente del Valle do Equador contra o Rosário Central da Argentina. No grupo, o Rosário Central vem na primeira colocação e o Independiente del Valle é o segundo colocado. Ambas as equipes já estão classificadas aí para a próxima fase. Agora, se o Independiente del Valle vencer essa partida, ele termina na primeira colocação. Até porque ele iria para 13 pontos, número de pontos ficaria igual, porém, o jogo na Argentina foi 0-0. Aí o Independiente del Valle vencendo, no confronto direto, ele ficaria na primeira colocação, tá beleza? Um empatezinho resolve para o Rosário Central finalizar aqui a fase de grupos, né, na primeira colocação. Por esse motivo, para resultado, dupla hipótese Independiente del Valle. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Independiente del Valle e Rosário Central. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Escanteios, Independiente del Valle 6.1, Rosário Central 3.8. O Independiente del Valle joga em casa e vai tentar a vitória.
para fechar a fase de grupos na primeira colocação, então eu acredito que tenha mais posse de bola e pressione mais no primeiro tempo. Acho que dá pra gente imaginar aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro Independente Del Valle. A média no primeiro tempo do Independente Del Valle são 4 escanteios e do Rosário Central jogando como visitante, 2, tá beleza? Cartões 2.1, 2.5, um cartão para cada lado. E vamos lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro jogando aqui com o Puerto Cabello da Venezuela. Time, olha isso, no grupo, 3 times com 7 pontos e uma equipe com 6, ou seja, tá todo mundo vivo. Mas o Atlético Mineiro joga em casa e enfrenta uma equipe venezuelana. Com todo respeito ao Atlético Mineiro e a equipe venezuelana, se o Galão da Massa quiser passar de fase, é obrigação vencer essa partida. Então, para resultado, vitória do Atlético Mineiro. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Atlético Mineiro e Puerto Cabello. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Atlético Mineiro 4.9. A equipe visitante também 4.9. Porém, o Galo joga em casa e tecnicamente tem uma equipe superior. Então, um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro Atlético Mineiro. Cartões 1.3 e 3.5. Fechou? 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo entre Caracas da Venezuela e o Botafogo do Brasil. Time, toma cuidado com esse jogo, tá? Porque não muda nada. É jogo pra cumprir tabela. O Caracas tem 9 pontos. Se vencer, chega no máximo em 12, ou seja, não fecha na primeira colocação. E o Racing tem 5. O Racing não consegue mais chegar no Caracas. Ou seja, o Caracas ganhando, empatando ou perdendo vai ficar na segunda colocação e o Botafogo a mesma coisa, ganhando, perdendo ou empatando, vai ficar na primeira colocação. Isso aqui teoricamente é jogo para cumprir tabela, pré-live, nada. E vamos lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo do Cienciano do Peru contra o Juventude do Uruguai. Time, o negócio é o seguinte, no grupo aqui do Atlético Mineiro, como eu já mostrei para vocês, tá tudo embolado e todo mundo tem chance de tudo, tá beleza? O Cienciano em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. A equipe uruguaia jogando fora, empatou 2, perdeu 2 e só venceu uma partida. E o jogo é no Peru. Por esse motivo, para resultado, Cienciano, empate anula. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Cienciano e Juventude. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, também 80%. Com relação aos escanteios, Cienciano 5, Juventude 3.4, cartões 1.5 e 3.5. Fechou? 19 horas ainda Copa Sul-Americana, jogo do Olímpia contra o Audax Italiano do Chile. Vamos lá, no grupo, o Olímpia vem na primeira colocação 10 pontos. Um empate garante o Olímpia na primeira colocação, tá beleza? O Audax Italiano vai precisar aqui pontuar, até porque o Vasco nesse momento é o segundo colocado também com 7 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race. O Olímpia em casa, 3 vitórias, 2 empates, dos 5 últimos jogos em casa. O Audax Italiano fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Para resultado, como o Olímpia precisa apenas de um empate, Olímpia, empate anula, dupla hipótese, Olímpia. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Olímpia e Audax Italiano. Jogo para 2 gols, 90%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Pré-live aqui, um jogo para gols. Escanteios, Olímpia 6.1, Audax Italiano 3.8. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. Em alta intensidade, um canto, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Olímpia 2.5, Audax 2.6, pelo menos um cartão para cada equipe. Time, é 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo do Racing da Argentina contra o Independente da Bolívia. Se valesse alguma coisa, o Racing seria favorito, mas aqui não vale nada. O Racing é terceiro colocado e vai ficar na terceira colocação. A equipe boliviana na quarta posição, 5 jogos, 5 derrotas, tá certo? Obviamente que se ao vivo o Racing entrar com um pouquinho de vontade, o Racing já ganha no primeiro tempo. De novo, não vale nada. Isso aqui é jogo para cumprir tabela. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo do Vasco do Brasil contra o Barraca Central da Argentina. Se o Vasco quiser passar para a próxima fase sem depender de nenhum resultado, é só o Vasco ganhar do Barraca Central, que já está eliminado. O Barraca Central tem 3 pontos e não vai sair da última colocação do grupo. Ou seja, o Barraca Central vem para cumprir tabela. O Vasco tomou um sacode do Bragantino, então é um bom momento sim
para o Vasco se reabilitar ainda mais jogando em casa. Então, para resultado, vitória do Vasco ou Vasco para vencer um dos tempos, uma das partes. Se o Vasco for eliminado para uma equipe argentina que vem na última colocação em casa, sei não, hein? Mas aí o Renato Gaúcho cai. Probabilidade na tela para Vasco e Barraca Central. Jogo para 2 gols, 75%. Aqui eu gosto de pelo menos um gol do Vasco na partida. Over meio gol Vasco. Partida para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Vasco 5, Barraca Central 2.3. Primeiro tempo, mais escanteios pro Vasco. Final do primeiro tempo, Vasco na pressão, jogo ainda 0-0, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.3, 2.4, Brasil e Argentina, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, 21h30, Libertadores, partida aqui entre Bolívar e Independente Rivadavia. O negócio é o seguinte, o Independente Rivadavia, ele já é o primeiro do grupo, mas ele pode brigar aqui para ser o primeiro da classificação geral, tá beleza? E o Bolívar, ele é o segundo colocado. O Bolívar precisa de um bom resultado para conseguir aqui pelo menos a segunda colocação, tá beleza? Uma coisa importante, esse jogo não será em La Paz, ou seja, não teremos altitude. Na verdade vai ser em Sierra, uma coisa assim, e aí tem 400 metros acima do nível do mar. Isso aí não dá tanta diferença, né? La Paz, 3.900, 4.000 metros lá do nível do mar, aí a altitude influencia bastante. Porém, essa partida, como a gente está tendo problemas políticos por lá, não será em La Paz. Então a gente descarta a questão da altitude. Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Bolívar e Independente Rivadavia. Time, como a gente não tem altitude, pré-live, eu prefiro gols aqui, tá? Um jogo para 2 gols, ó, 90%. Gol, já no primeiro tempo, 85%. Com relação aos escanteios, Bolívar 6.2, Independente Rivadavia 3.4, cartões 2.2, 2.3, um cartão para cada lado. 21h30 Libertadores, o Corinthians do Brasil recebendo o Platense da Argentina. Corinthians, que já está classificado para a próxima fase, enfrenta o Platense que tem 7 pontos. O Platense precisa pontuar para não correr risco aqui de ser eliminado, tá certo, galera? Mas o Corinthians, jogando em casa, ao lado da fiel torcida, também vai querer um bom resultado. Até porque o Corinthians, além de fechar na primeira colocação, ele vai tentar fechar muito bem aqui entre os primeiros colocados, aquela questão de melhor campanha, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Corinthians em casa, dos últimos 5 jogos, venceu todas as partidas. O Corinthians é muito forte em casa. O Platense fora, perdeu 3, empatou 1 e só venceu uma partida. Para resultado, Corinthians empate anula, dupla hipótese Corinthians, probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Corinthians e Platense. Jogo para 2 gols, 50%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Corinthians 6, Platense 3.4. Primeiro tempo, mais escanteios pro Corinthians. Cartões 1.9, 2.4. Brasil e Argentina, pelo menos um cartão para cada equipe. 21h30, Libertadores, jogo do Fluminense contra o Lagoaíra da Venezuela. Time no grupo, o Fluminense vem na terceira colocação com 5 pontos. O Fluminense, ele precisa vencer a partida e torcer por um tropeço do Bolívar, tá legal? Porque aí o Flusão iria para 8, vamos supor aqui que o Bolívar perca ou empate, aí o Fluminense ficaria com a segunda colocação e o Bolívar caindo aqui para a Copa Sul-Americana, tá bom? Então, para o Fluminense, só um resultado, teoricamente, nesse momento interessa. É a vitória. E aí torce por um tropeço do Bolívar. Se não, o que dá para acontecer aqui também? Se o Fluminense empatar e o Bolívar perder, aí o Fluminense também fica com a segunda vaga aqui da Libertadores. Mas para não precisar, teoricamente, né, de muita coisa, é melhor ganhar da equipe venezuelana e torcer para o Bolívar pelo menos empatar com o Independente Rivadavia, que é o líder do grupo. Vamos lá, para resultado, vitória do Fluminense, o problema é que a cotação é muito baixa. Primeiro tempo, Fluminense na pressão, vitória do Fluminense já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Fluminense e Deportivo Lagoaíra. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Fluminense 5.3, Lagoaíra 4.3. Primeiro tempo, mais escanteios pro Fluminense.
final do primeiro tempo, Fluminense na pressão, jogo 0 a 0, ou vai que o Flusão tá perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.6, 2.6, um cartão para cada lado. 21h30, Copa Sul-Americana, jogo do Bragantino do Brasil contra o Carabobo da Venezuela. Time, o negócio é o seguinte, o Carabobo tem 9 pontos, o Bragantino tem 7. Se o Bragantino quiser alguma coisa na Sul-Americana, precisa vencer jogando em casa. Então, para resultado, vitória Bragantino. Probabilidade na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Bragantino e Carabobo. Jogo para 2 gols, 80%. Menos de 4 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Bragantino 4.9, Carabobo 4.1. Time, como o Bragantino precisa vencer, primeiro tempo mais escanteios para o Bragantino. Deve iniciar na pressão, pelo menos essa é a leitura que eu faço aqui pré-live, tá certo? Com relação aos cartões, 2.5, 2.6, jogo decisivo, um cartão pelo menos para cada equipe. Lembrando que o Bragantino chega embaladíssimo, meteu fora de casa 3 a 0 no Vasco. E vamos lá, 21h30 para fechar a Copa Sul-Americana, jogo do River Plate contra o Blooming da Bolívia. Se a gente der uma olhadinha na tabela de classificação, o River vem na primeira colocação e o Blooming último colocado, 5 jogos, empatou uma, perdeu 4. River Plate deve vencer jogando em casa. O problema é que a cotação é muito baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, River Plate na pressão, amassando, vitória do River já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para River Plate e Blooming. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 55%. Um gol já no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios River, 5.8, Blooming 3.5, primeiro tempo, mais escanteios pro River. Cartões 2.1 e 2.7. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo do Atlético Mineiro contra o Puerto Cabello. Vitória do Galão da Massa, vitória do Atlético Mineiro. Na partida entre Fluminense e Deportivo Lagoaíra, vitória do Flusão, jogo para mais de 1,5 gols, tá beleza? Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Copa do Mundo tá chegando e se você não quiser perder nada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o passo a passo. Hoje mesmo eu já soltei lá pra França ir mais longe na competição do que a Holanda. E eu vou falar, tá bacana, hein? Quer essa e várias outras oportunidades que vão acontecer na Copa do Mundo? Primeiro comentário fixado, segue o passo a passo e vem. E como é que ficou o palpitão pra hoje? Vamos lá, mas antes, já deixou o like? Fez o comentário? Deu a hypada? Muito obrigado, ajuda muito. E amanhã a gente traz tudo de novo, tá beleza? Vamos lá, palpitão na tela. Crystal Palace e Rayo Vallecano. Crystal Palace para ser campeão, Crystal Palace para levantar a taça. Vasco e Barraca Central, vitória do Vasco. Corinthians e Platense, Corinthians, empate anula. E para fechar, Bragantino e Carabobo, vitória do Bragantino. Esse é o palpitão aí para hoje. Time, o vídeo tá acabando. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.